A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor, juniores. Hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição do nosso trimestre. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre quem, tia Branca? José. Sobre José. Hoje vamos para a lição de número 3. Mas antes, vamos agradecer o Papai do Céu, não é, tia Branca? Tia Branca vai orar e nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e vamos iniciar a nossa lição de hoje. Paz do Senhor, crianças. Vamos orar junto com a tia. Feche os seus olhinhos. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui para aprender mais da sua palavra. Abre o nosso coração para que a gente possa guardar tudinho Jesus dentro dele. Abençoa cada um de nós e ser conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então vamos lá. Antes de iniciar a nossa lição, vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você aí de casa, já deixa a sua Bíblia pronta para a gente estudar a palavra de Deus. Mas agora vamos louvar ao Senhor. Fica de pé aí na sua casa e vamos juntos louvar o nome do Senhor. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus. Oh, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém, crianças. Muito bem. Louvamos ao Senhor. E agora, qual é o título da nossa lição de hoje, tia? Vamos mostrar. Olha só, crianças, o título da nossa lição: Meus irmãos não acreditam em sonhos. Olha só, nós estamos estudando a lição sobre José.
Então, vocês lembram? Será que eles lembram, tia? Quais foram os sonhos que José teve? Nós estudamos semana passada. E aí, crianças, vocês lembram quais foram os 2 sonhos que José teve? Vamos relembrar, tia? Então, vamos lá. José, vocês sabem que ele teve sonhos. E os seus irmãos não gostaram muito dos sonhos que ele teve. Quais foram os 2 sonhos? Ele teve 2 sonhos. Sonhou com um feixe de trigo no campo. Vamos mostrar, tia. Olha só os 2 sonhos de José. O feixe de trigo que se levantava e o feixe dos seus irmãos se inclinavam perante ele. E o outro sonho foi quando José sonhou que o sol, a lua, olha só, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante José. Esses foram os 2 sonhos que nós já estudamos nas lições anteriores. E hoje, crianças, nós vamos aprender sobre mais um fato que aconteceu na vida de José. Então, qual o nosso versículo-chave da lição de hoje? Vamos ver? O nosso versículo-chave, olha só. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Aonde está escrito? Em Salmos 51, verso 10, a parte A. Salmos 51, verso 10, a parte A. Não pode esquecer, tá, tia? Então, crianças, repitam conosco. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Não esqueçam e sempre peçam para Deus, para que o seu coração seja puro diante dele. Esse é o nosso versículo-chave e daqui a pouco nós vamos entender por que vamos falar sobre esse versículo. Agora, vamos conhecer a história de hoje. A nossa história de hoje, já pegou a sua Bíblia? Se não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia agora e vamos abri-la no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, crianças, capítulo 37. E os versículos que iremos ler hoje é a partir do versículo 12. Gênesis, capítulo 37, do versículo 12 ao 19. Mas eu quero ler com vocês e quero que vocês acompanhem o versículo 12, 13 e depois o 18 e o 19, tá certo? Para a gente entender direitinho a história de hoje. Versículo 12 diz assim: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. O 18 diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só o plano que os irmãos de José fizeram contra ele. Essa é a base da nossa história de hoje. Então, juniores, olha só. José estava com seu pai na sua casa, né, seu pai Jacó, e os irmãos de José haviam levado o rebanho de ovelhas do seu pai para pastar. Então, José e Jacó, eles estavam em Hebrom. E os irmãos de José foram levar o rebanho de ovelhas para pastar na terra de Siquém. Siquém era uma terra fértil, ou seja, tinha muita pastagem, era uma terra que a plantação era muito boa. Então, havia pastagem para as ovelhas. E lá eles foram. Porém, Jacó, tia Branca, preocupado com os seus filhos e com o seu rebanho, pediu um favor a José. Chamou José e disse: José, vem cá, e eu quero que você vá aonde estão os seus irmãos e veja como está os seus irmãos e o rebanho. Jacó, ou melhor, José, que era um jovem obediente, estava pronto para obedecer seu pai. E ele disse: Eis-me aqui, pai, eu vou. Então, olha só, José, ele vai ao encontro dos seus irmãos. Porém,
durante o caminho, ele ficou um pouco perdido. Então, ele encontrou, porque ele foi para a terra de Siquém, onde seus irmãos haviam ido, né? E lá ele encontrou um homem e não encontrou seus irmãos. E aquele homem disse que os irmãos de José já haviam levado o rebanho para uma outra terra. Essa terra, tia Branca, era a terra de Dotã, a cidade de Dotã. Essa cidade estava muito longe da região onde José estava. Mesmo assim, ele foi, caminhou, até encontrar os seus irmãos. Mas aconteceu algo quando José estava chegando. Ele estava chegando aonde estavam os seus irmãos, olha só. Mas os seus irmãos, quando o viram de longe, começaram a pensar algumas coisas contra José. Olha só, tia, mostra essa figura aqui, ó. A cara dos irmãos de José quando o viram de longe. José chegando todo alegre, porque havia encontrado seus irmãos, mas antes que ele chegasse próximo deles, eles começaram a falar com uma voz de ironia, em tom de deboche, falando: lá vem o sonhador. Olha só, que reação, crianças. Que reação, juniores, os irmãos de José tiveram quando o viram. Ao invés de se alegrar porque seu irmão estava indo ao seu encontro, eles começaram a deixar que sentimentos contrários crescessem no coração deles. Juniores, nós que servimos a Deus, precisamos ter um coração puro. E nós precisamos pedir ao Senhor que essa pureza permaneça em nós. O inimigo, Satanás, ele não gosta que servimos a Deus. Ele quer fazer de tudo para nos afastar da presença de Deus. E o que é que ele faz, tia Branca? Ele lança setas, ele lança flechas de ódio, de amargura, de inveja, de ciúme contra nós. Mas nós não podemos permitir que esses sentimentos cresçam em nosso coração. Então, juniores, crianças, fiquem atentos. Não permitam que esses sentimentos de ciúme, de inveja, se você ficou triste com algum coleguinha seu, não deixe que esse tipo de sentimento cresça no seu coração, pois sabemos que isso é contra a palavra de Deus. E Deus não se agrada. Mas foi justamente essa atitude que os irmãos de José tiveram com ele. Ele foi ao encontro dos seus irmãos, mas os seus irmãos o desprezaram e deixaram que a inveja e o ciúme o dominassem. E eles disseram: lá vem o sonhador. José, ele tinha sonhos para o futuro. E essa era a diferença entre ele e os seus irmãos. Seus irmãos não sonhavam com o futuro, mas José sonhava. Então, que você, criança, possa deixar os sonhos crescerem na sua vida e confiar que Deus pode realizar os seus sonhos. Mesmo que você tenha contado para alguém e alguém não gostou ou não acreditou que isso pode acontecer na sua vida, mas acredite e confie em Deus e peça para que o Senhor mantenha o seu coração puro. E os sonhos do Senhor, ele se realizará na sua vida. O Senhor fará com que os sonhos se concretizem na sua vida. Então, juniores, não deixe de sonhar e não deixe que a inveja ou o ciúme domine o seu coração. Semana que vem, nós vamos continuar descobrindo o que foi que aconteceu com José. O que será que aconteceu quando José chegou junto dos seus irmãos? Hein? O que será que aconteceu? Mas isso só na próxima semana, tá bom? Só na lição da semana que vem. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto aprendemos hoje. Aprendemos que precisamos ser obedientes, aprendemos que precisamos ter um coração puro e rejeitar a inveja, o ciúme, não deixar que essas coisas entrem em nós. Amém, tia Branca? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um ensinamento da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma lição que estudamos da tua palavra. Que o Senhor possa manter o nosso coração puro e afastar de nós todo sentimento de inveja ou de ciúme. E que o nosso coração agrade ao Senhor. Abençoa a cada criança em nome de Jesus.
Amém. Amém, crianças. Essa foi a nossa lição de hoje e até a semana que vem.